Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Aproveite também para se inscrever e dar o seu like no final do vídeo. Hoje nós temos uma live bastante especial. Temos o convidado André Salviano, pesquisador da UFRJ. Uma live aí no dia 9 de novembro, iniciando às 19 horas. E cabe lembrar que, para quem não conseguir assistir hoje a live será gravada e também será disponibilizada para Salviano. E, cara, Honra, dia 9 de novembro, estamos aqui reunidos. Hoje é uma quinta-feira, às 19 horas. Iniciamos 30 minutos um pouco antes, para que a gente possa aí também terminar um pouco antes, às 20 horas, e aí estabelecermos um diálogo sobre a escrita criativa. André Salviano, tive a honra de conhecê-lo na disciplina do professor doutor Godofredo de Oliveira Neto, no curso de pós-graduação em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá trocamos algumas ideias. Há mais ou menos um ano, né, André? Que tivemos essa oportunidade de conhecer. Então, aqui nós vamos poder conversar sobre um tema bastante interessante, que é sobre a escrita criativa. Mas, antes de mais nada, cabe lembrar que André Salviano é iguaçuano, nasceu na cidade de Nova Iguaçu, na minha terra, então é meu conterrâneo, a Baixada Fluminense, a maior cidade da Baixada Fluminense. André Salviano também é amante dos livros, escritor, né? E peço agora licença, André, para fazer a sua apresentação. Por favor. Cabe lembrar também que a live está sendo transmitida no YouTube, tá? Então, os inscritos no canal podem visualizar a live lá no YouTube e depois a live ficará gravada para que todos também possam assistir. Entramos com um pouquinho de atraso, mas peço licença aqui, André. André Salviano nasceu em Nova Iguaçu, como eu disse, no Rio de Janeiro, em 1978. Ele foi finalista do prêmio da Universidade Federal Fluminense de Literatura na categoria Contos, em 2009. É autor de Amoridades, publicado pela editora Rubra, 2017, que é um livro de contos. André participou como organizador e autor da antologia de contos Clube da Leitura, volume 4, publicado também pela Rubra, 2017. Teve contos publicados nos livros em homenagem aos 80 anos do Martinho da Vila, grande compositor carioca, né? Conta Forte, Conta Alto, e pela Flup e Funarte, 2019. Ler Novos Autores, Jaguatirica, 2019. Em duas antologias da Off Flip, que é a Feira Literária de Paraty, 2021, como finalista em 2022. André também é organizador de uma antologia de ficção sobre o Flamengo, com 22 autores, na qual também ele assina um dos contos, projeto ainda não publicado, mas está aí no limbo, né, André? E está em busca agora de uma editora também para publicar o livro que ele está organizando junto com 22 autores. Atualmente, André cursa o mestrado em literatura brasileira pelo programa de pós-graduação em letras vernáculas, que é o conceito da CAP 7, né, com a linha de pesquisa em criação literária, uma linha de pesquisa até muito pioneira e muito original, por sinal, né? Ele é orientado pelo imortal Godofredo de Oliveira Neto e co-orientado pelo Luiz Antônio de Assis Brasil, que é da PUC do Rio Grande do Sul. Bom, o Instagram de André Salviano, para que nomes? André, para iniciarmos a nossa conversa na noite de hoje, né, nós vamos ter aí uma conversa. Nós criamos um roteiro para que não entramos em digressões, fugas de raciocínio, mas, ao mesmo tempo, para a gente também não ficar amarrado a esse roteiro, né? Ou seja, a gente pode soltar um pouco mais a nossa conversa aqui, já que nós também somos amigos, né? E eu ainda não li a sua obra, mas pretendo ler um dia um dos seus contos, tá? Inclusive o livro Amoridades, que é um livro que você me recomendou várias vezes. E penso eu que, posteriormente, nós podemos marcar um café para que eu possa também receber o seu livro e eu atribuir também o meu livro a você. Bom, André, para iniciarmos a nossa conversa na noite de hoje,
Lembrando mais uma vez aos participantes aqui que a live ficará gravada no canal e também ficará disponibilizada para que todos possam assistir. Bom, inicialmente, nós poderíamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória como escritor de contos, né? E, na sequência, também, a gente poderia comentar algo sobre a escrita criativa. Esses dados que você vai apresentar, eles serão relevantes para que o público ouvinte possa compreender melhor, de forma contextual, também, né, o seu objeto que se relaciona também com a sua arte, né, com a sua arte da escrita criativa, porque, afinal de contas, você é um escritor e você pesquisa a parte da escrita criativa também na sua dissertação de mestrado. André, fique à vontade, a palavra é sua, André. Boa noite, Cristiano. Obrigado aí pelo convite. Né? O mestrado está a todo vapor. Hoje mesmo eu tive que fazer um seminário, apresentar trabalho. O Dal Bastos, grande professor, Rodrigo Fonseca também, uma disciplina de cinema e literatura. Cara, a escrita surge para mim muito cedo, né? Quando eu ainda era morador de Nova Iguaçu. A coisa vai ganhando um pouquinho mais de corpo quando eu entro para a Faculdade de Letras, né? Eu entro para a Faculdade de Letras no ano de 2003, e até ali a minha maior experiência em termos de escrita era com poesia, né? A partir do momento que eu entro na Faculdade de Letras, eu passo a me aventurar mais pela prosa, né? No primeiro momento, ainda sem nenhum tipo de formação teórica, propriamente, né? Mas já buscando dentro da própria universidade, dentro da própria faculdade, alguns cursos de extensão, né, que apontavam para esse caminho. Então, eu lembro de fazer um curso da Unipor, com a Ana Alencar, lá na Faculdade de Letras. Eu lembro de fazer um curso sobre a questão da escrita de crônica. Eu lembro de fazer um curso, já mais recente, sobre escrita do eu. Enfim, isso lá na Faculdade de Letras, né? Eu começo a escrever prosa, e uma das maiores experiências que eu vivi, assim, que eu acho que é um divisor de águas para mim, foi um blog coletivo que eu participei entre 2010 e 2015. Chama Confraria dos Trouxas. Sim. E era um blog de 3 escritores, autores homens, 3 escritoras mulheres. A gente se revezava, era de vários lugares do Brasil, era sempre um time fixo, que só mudava quando alguém não podia mais continuar e dava lugar a outra pessoa, mas sempre do mesmo gênero. A gente sempre manteve esse equilíbrio na época, enquanto eu estive lá, de 3 autores homens e 3 mulheres, e era de segunda a sábado, e a gente escrevia sobre relacionamentos, né, sobre amor, mas era prosa, era conto. Né? Às vezes outra saiu uma crônica e tal, mas eram contos. E esse blog foi uma escola para mim, porque eu tinha que publicar toda semana, a gente tinha horário, a gente tinha público leitor para dar satisfação. Então, a gente publicava sempre, por exemplo, meu dia era terça-feira, meio-dia. Então, às vezes eu fazia o texto antes, eu deixava programado, caso eu tivesse algum compromisso e tal, para o texto entrar, né? Você tinha essa possibilidade no blog, mas o meu era sempre isso. E era legal, porque tinha toda uma interação com o público, né? O público sabia, a gente tinha um mote, que era o mesmo mote para todo mundo, né? Então, vamos dizer o seguinte, sei lá, a gente vai falar sobre a infidelidade. E aí todo mundo escrevia um conto sobre infidelidade. Vai falar sobre, sei lá, amor na terceira idade. A gente vai falar sobre amor no colégio. Nos primeiros 2 anos, mais ou menos, acho, 1 ano, 2 anos, era isso. A gente escolhia um tema que tinha a ver com essa coisa da relação e fazia. Depois a gente passou a fazer em cima de letras de música. Uhum. A gente passou a escrever muito em cima de letras de música, né? Que também é uma coisa muito praticada no Brasil, né? Já saíram coletâneas sobre isso, inclusive, de discos, de obras de autores que você escreve. Esse mesmo da Flup que eu participei, é isso. Era um texto da Flup, eram os 80 anos do Martim da Vila, você tinha que escrever um conto em cima de uma letra. Então, eram várias letras, cada um escolhia uma, tinha que participar de uma seleção, né? Você disputava com outras pessoas, e se seu conto fosse escolhido lá pelo curador lá, você fazia parte da coletânea. Então, no primeiro momento foi isso, esse blog me ajudou bastante. Depois eu passei a fazer cursos com escritores, que também é uma prática
A escrita criativa é você saber os processos dos grandes escritores. Os Sim, caras que sim, ganharam prêmios, os caras que estão aí publicando, sei lá, pelas grandes escritores, pelas grandes editoras. Então, eu sim, fiz curso de escrita criativa com Marcelino Freire, sim. com Paulo Scott, com João Carrascosa, com Gonçalo M. Tavares, é um gênio, entendeu? Fiz com Assis Brasil, sobre romance, E hoje eu sou orientador. que hoje está aí, né? Estamos aí. Então, assim, fiz curso com bastante gente já também, e passei a praticar mais também essa coisa da escrita, participar de antologia, né? Mas uma das, é, é, uma das fontes, assim, né, de que eu usei para poder fazer o Amoridades foi essa prática da escrita no blog, no Confraria dos Trouxas. Sim. Ali foi a base para mim, né? Eu saí do Confraria dos Trouxas em 2015 e lancei o Amoridades em 2017. Setembro de 2017, na Lapa, no Boteco Arco-Íris da Lavradia. Se eu conheço. Meu lançamento foi num boteco. Né? Eu saí dessa coisa da livraria, Sim. teve caldinho de feijão, teve cerveja gelada, bolinho de bacalhau, enfim. Bacana. Agora vem a minha segunda questão aqui que nós estabelecemos, né? André, é interessante que você participa de forma ativa, né, das rodas de leitura. Você é um escritor, um escritor boêmio, né? Sempre está envolvido com alguns outros escritores, né, em conversas de livrarias. Quando eu tive aí no Rio também, né, a gente está sempre indo para aí, você me levou para conhecer algumas livrarias também, que eu já conhecia de antemão umas outras, né? Então, eu digo melhor, você gosta de frequentar esses lançamentos, né? E estar envolvido com alguns grupos literários do Rio. Já que uma das palavras do título da nossa conversa aqui é a boemia, né? Como a literatura pode se relacionar com ela e vice-versa? Você já adiantou um pouquinho aí que você lançou o livro no Arco-Íris, do Boteco Arco-Íris da Lapa, na Rua do Lavradio, né? Então, gostaria que você pudesse comentar um pouco mais sobre a sua experiência da boemia e da literatura. Fique à vontade. Cara, a boemia, de certa maneira, ela tem uma relação muito íntima e muito próxima da literatura, não só no Brasil, como em outros lugares. Mas o Rio de Janeiro foi terreno fértil para isso, né? Então, desde o século XIX, quando a gente passa, de fato, a ter uma literatura brasileira, embora tenha alguns teóricos que discordem, né? E acha que Pero Vaz de Caminha e a Chieta é literatura brasileira, mas enfim. Mas se diz, né, boa parte da teoria, de que a literatura brasileira era fundada ali no século XIX, né, de fato, quando a gente passa a ter uma literatura. E boa parte dessa literatura era feita no Rio de Janeiro, né? Capital, aquela coisa toda, dos cafés, enfim. Então a boemia ela sempre teve essa coisa. Eu venho de uma família, cara, muito sociável, né? A minha casa era um ponto de encontro das pessoas. Então eu cresci com essa coisa de estar envolvido com os outros, de estar envolvido com pessoas. Né? E Sim, aquela coisa de sempre rolar uma cervejinha e tal. Só para você ter uma ideia, teve um Natal lá em casa, ali pelos anos 90, ali início dos anos 90, onde participaram 50 pessoas. sim, Devia ser mais ou menos uns 20, 25 da família, o resto era tudo agregado. sim, Agora, tem uma coisa da minha relação com a boemia do Rio, porque eu sou iguaçuano, né? sim, E eu só passo a frequentar o Rio de Janeiro, de fato, à noite do Rio, quando eu venho morar em Laranjeiras. sim, Né? Isso foi em 2006. Eu já tinha 27 anos de idade. Então, assim, a boemia carioca começa para mim ali. sim, Só que antes de eu vir morar no Rio de Janeiro, cara, eu era casado e morava em Caraí, lá em Niterói. E nessa época, já fazendo a faculdade de letras, eu comprei um box que saiu pela José Olímpio, com 2 livros do Luiz Martins. Um sim, chamado Lapa, que foi o romance dele de estreia, da juventude, quando ele tinha 20 e poucos anos, e o outro chamado Noturno da Lapa. sim, Esse ele foi escrito já nos anos 60, inclusive ganhou o Jabuti. Foi escrito nos anos 60, quando ele já estava morando em São Paulo e era colunista do Estadão. Né? E nesse ele conta as aventuras dele como jornalista jovem que frequenta as grandes rodas, né, de intelectuais do Rio de Janeiro de sua época ali, nos anos 20, chegando quase nos anos 30, ali quando chega o Estado Novo, né?
E a Sim, Lapa, cara, era a época de ouro do Rio, da Lapa, tinha o Cassino da Urca, ele frequentou tudo isso. E sim. tem histórias maravilhosas. E eu era casado, morava em Caraí, mas eu comecei a sonhar um pouco com isso, né? Lógico, a minha ideia não era ficar solteiro e vir para o Rio, para me esbaldar em boemia, nada disso. Mas acabou que eu me separo em 2006 e venho morar em Laranjeiras, então, enfim, a Lapa passou a ser um endereço um pouco comum, assim, e algumas das histórias que estão na Humanidade, né, e algumas que eu escrevi para o blog também, enfim, Sim. eles se passam nesse circuito, né? Lapa, Centro, Zona Sul do Uhum. Rio, e foi um circuito que eu passei a frequentar muito Uhum. e tal. E em relação à questão das livrarias, cara, eu acho assim, eu sou um cara que eu amo livraria de rua, assim. Uhum. Eu acho que a questão dos grandes marketplaces digitais deram uma quebrada, né? Então muita Sim. livraria acabou não conseguindo sobreviver. Mas o Rio de Janeiro, mesmo com esse quebra-quebra, ainda tem algumas livrarias muito boas, né? Vamos lá, algumas. A Folha Seca, para quem Então, aqui não é do Rio, a Berinjela, a Leonardo da Vinci, né? O Mar de Histórias em Copacabana. Várias delas você frequenta, inclusive aquela na Mar... Beta de Aquários no Catete. Agora a gente está com aqui em Laranjeiras, cara. a Elisarte, na A gente, Marechal Floriano. a gente teve aqui em Laranjeiras agora, recentemente, a Sim, abertura de duas livrarias sebos, né? Dois sebos. O Jacaré Livros, que fica perto do Largo do Machado, sim, e mais recente ainda, a Casa 11, que é perto da minha casa. Porque isso é outra coisa também. Eu estou morando no meu segundo endereço, em Laranjeiras. sim, Eu morei 14 anos na Pereira da Silva sim. e já vou, agora em fevereiro, completar 3 anos de Pires de Almeida, que é na fronteira com Cosme Velho, que foi o bairro de um dos maiores escritores, que só Machado de quem Assis morou rivaliza, para Guilherme. só quem rivaliza com Machado de Assis é Guimarães Rosa. Só. É o único que rivaliza. Talvez o Mas, fantasma de Machado ronde a Pires de Almeida, né? O fantasma de Machado. mas então, você falou das livrarias, né? A Folha Seca é a livraria mais carioca do Rio de Janeiro. E quando eu falo de livraria mais carioca, não é só por ela estar no centro do Rio, ali na Rua do Ouvidor, ali, né? Perto do Arco do Teles. Não é só pela localização, mas é pelo acervo. Eu Então, se você for fazer pesquisa sobre Rio de Janeiro, sobre samba, sobre religiões afro-brasileiras, enfim, você tem que ir na Folha Seca. na Folha Seca. Tá? Na Zona Sul, onde eu estava ontem, em companhia de Godofredo, e pude tirar, inclusive, uma Na foto com janela, Godofredo e com a Fernanda Montenegro, a sim, Janela Livraria, que inaugurou em março de 2020, às vésperas da pandemia, sim. fechou, voltou, se reinventou, e hoje, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, é lógico, a gente tem a Travessa, que tem a Travessa de Botafogo, Ipanema, Leblon, aqui na Zona Sul, tem a Blux, ali na praia de Botafogo, mas a Janela hoje, com pouco tempo de vida, conseguiu Sim. se tornar também um polo agregador, né, da intelectualidade e dos escritores, né, do Rio de Janeiro. É interessante que a livraria não é só um espaço que você compra livro hoje, né? A livraria é um local de conversa, é um local que você troca uma ideia com o livreiro. Por exemplo, o livreiro da Mar de História, em Copacabana, pô, eu gosto sempre de conversar com ele, trocar uma ideia quando eu vou lá comprar algum livro, né? E aí fica aquela amizade, você passa a conhecer também até mesmo os escritores que frequentam a própria livraria. Por exemplo, o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é um escritor de romances policiais, ele frequentava a Mar de História. Quem disse isso foi o proprietário. Falou: o Luiz vem aqui comprar os livros e tal. O Rui Tapioca também foi o autor que eu estudei no meu doutorado, também me parece que chegou aí na Mar de História. Então, quer dizer, os escritores frequentam, existe esse burburinho, né, essa troca de ideia, isso que alimenta aí essa efervescência cultural do Rio de Janeiro. É interessante como você fala da boemia, né? Você faz um mapeamento histórico, inclusive da sua vida, da sua origem, né? Que é Nova Iguaçu, que também é a minha origem, que inclusive Nova Iguaçu, apesar de ser a maior cidade da Baixada Fluminense, ainda carece de grandes livrarias de rua, porque Nova Iguaçu, praticamente, a única livraria que tem é uma livraria de shopping, infelizmente, né? Então, quer dizer, o povo Com fica aí. aquele catálogo pasteurizado, né? É uma pena. E tem aquele, lá no Calçadão, tem aquela feira de livros, que durante a Sim. pandemia
ainda permanece, ainda está lá, mas quer dizer, em termos de livraria mesmo, a Baixada Fluminense ainda deixa a desejar, né? Agora, uma outra questão que surge aqui, que também é um desdobramento da nossa conversa aqui hoje, Salviano, é a questão da sua pesquisa. Já que o canal Humanitas trabalha a questão da metodologia científica na área de história, letras, humanidades em geral, eu gostaria que você apontasse um pouquinho quais foram as razões, as motivações que te levaram à escolha do tema da sua pesquisa. Talvez você já tenha falado sobre isso um pouco, mas pode desdobrar um pouco melhor, explicar de forma mais geral e talvez específica. Fica à vontade, Salviano. Cara, como eu já disse antes, eu já fiz curso com vários grandes escritores, né? Escritores com alcance nacional e internacional, né? E essa coisa do como escrever, do porquê escrever, né? A questão da técnica em si, vamos dizer assim, foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. E eu, durante alguns anos, eu comprava bibliografia em cima disso de maneira um pouco diletante, né? Sem uma coisa de um direcionamento acadêmico, né? Uhum. Até que fazendo alguns estudos e conversando com algumas pessoas, eu tinha vontade de voltar para a academia, porque eu fiquei muito tempo afastado. Eu me formo no primeiro semestre de 2008, na graduação, começo um mestrado em 2009 em literatura portuguesa e africana de língua portuguesa, que abandono logo no início, por uma série de questões. Depois que eu abandono esse mestrado, eu fico longe da academia até 2015, quando eu volto para fazer uma especialização na UFRJ, mas já com vistas a entrar no mestrado. A minha ideia era fazer a especialização de 2015 e entrar no mestrado de 2016. Sim. Novamente, a vida aconteceu e eu não entrei. Só que em 2016 eu tinha uma ideia, minha ideia de pesquisa era falar sobre a formação do escritor carioca contemporâneo. Né? Então, eu iria um pouco mais para essa coisa também, eu ia ampliar o leque, pegando a questão editorial também, a relação do escritor com as editoras, enfim, a formação do escritor em si. Né? Então, eu já tinha essa ideia. A coisa passou, tentei voltar em 2019, mas também não funcionou, veio a pandemia. Quando eu pensei no ano passado, né, em voltar, ou seja, eu já estava afastado da academia desde 2016, quando eu pensei em voltar, eu falei, cara, e agora? Aí eu pensei na questão desse tema que eu tinha pensado lá, né? Voltei àquela coisa do tema lá de 2016, mas aí de 2016 para cá aconteceu tanta coisa. Por exemplo, eu lancei meu livro. Em 2016, quando eu pensei em falar sobre a formação do escritor carioca, eu mesmo ainda não tinha livro publicado. Sim. Só tinha participado de antologias, né? E de lá para cá eu vinha amadurecendo outras ideias, vinha aumentando a minha bibliografia em cima do tema, né? Fiz novos cursos, né? O curso mesmo com a Assis Brasil é de 2019, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer em escrita criativa, né? Vou fazer uma coisa que já foi feito na universidade pública no passado, na UFRJ, na própria UERJ, na própria UF, mas que ficou um pouco meio maldito assim, nesse meio e um pouco meio de escanteio, e que se pratica muito na PUC do Rio Grande do Sul, capitaneado pela Assis Brasil, que é você fazer ficção e, junto com a ficção, fazer um ensaio, teorizando o fazer ficcional. Né? Então, quando eu estava montando meu projeto, eu li uma dissertação de mestrado, né, de uma autora que agora, infelizmente, eu não vou lembrar o nome, não estou lembrando o nome, mas que foi aluna do Assis Brasil, e li a tese de doutorado do Amilcar Bétega, né, que já ganhou o Prêmio Oceanos, inclusive. Né? E aí eu li a tese dele de doutorado, onde ele fala sobre a experiência dele. Essa tese é de 2012. É uma das, se não for a primeira, está ali entre as 2, 3 primeiras dessa área de concentração de pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul, que é em 2012. Ou seja, é uma área também recente também. Né? Então, lendo a tese dele de doutorado, lendo a outra dissertação de mestrado e pensando assim no que eu queria fazer, porque aquela coisa, você sabe, você tem seu doutorado, agora está fazendo pós-doc, enfim. Você sabe que quando a gente vai se meter numa pesquisa, diferentemente de uma graduação, o ideal é que o tema seja apaixonante. Sim. Porque mesmo sendo apaixonante, vai
vai ter um momento que você vai querer chutar o pau da barraca. Então, imagina se não for uma coisa, imagina se for uma coisa que você vai fazer porque o seu orientador falou para você fazer. Sim. O seu orientador chega e fala assim, vai lá, pesquisa aí Cecília Meirelles. Eu falo, porra, mas eu não gosto de Cecília Meirelles, mas... Aí o cara quer lá, né, melhorar a produção dele e tal, sei que aí você vai lá fazer, de repente vai fazer uma tese porca, não vai sair do lugar. Sim. Então eu falei, cara, eu preciso fazer um negócio que me dê prazer, né? E que me force também, porque eu também sou um cara que funciona na base do chicote, né? Então, estar fazendo mestrado nessa área de criação literária, na área de escrita criativa, está me forçando a fazer determinadas leituras e a experimentar determinados tipos de escrita, né? Lógico, quando eu montei meu anteprojeto, você também acompanhou o processo. Sim, eu li o seu projeto e gostei muito, achei bastante interessante. Mas eu fui um pouco ousado demais ali, né? Eu acho que eu coloquei, assim, aquela coisa de, cara, eu quero fazer tanta coisa, né? E aí eu lembro que quando eu fui mandar esse... É normal que ocorra, né? Porque na pesquisa científica a gente precisa escolher um objeto, uma problemática que afunile, né, o seu raciocínio, os seus argumentos sejam centrais, secundários, né? E, ao mesmo tempo, também você vai ser um especialista em um determinado assunto, né? Não um generalista. Então, a gente sempre pensa que a pesquisa científica ela precisa especializar o pesquisador, né? Aí quando eu lembro que, como eu cito o Assis no anteprojeto, e aí eu nem estava ainda com ideia ainda de chamar ele para co-orientador, mas eu falei, cara, eu vou mandar o anteprojeto para ele, que eu cito e tal. E aí eu fui reler, porque isso é uma outra coisa. Você lembra que eu fiz o meu anteprojeto a toque de caixa, né? Fiz ali por tipo 20, 30 dias. Eu já tinha ideia do que eu queria fazer, lógico, mas fiz meio a toque de caixa e aí fiz o processo. Quando eu passei, eu larguei de mão. Sim. Quando eu fui mandar o e-mail para o Assis, eu já tinha, sei lá, tinha passado um mês do processo seletivo e eu não tinha parado para ler o projeto. E aí, antes de eu mandar, eu falei, cara, eu vou reler meu projeto. E quando eu reli, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui está muito megalomaníaco aqui. Sim. E aí, mas eu mandei para ele do mesmo jeito, mas eu fiz o meia-culpa no corpo do e-mail. E eu botei, cara, Assis Brasil, estou te enviando meu projeto e tal, porque você é citado, você é inspiração, mas eu acho que eu exagerei para a questão do mestrado. Vou ter que fazer uns ajustes. E o Assis Brasil, com aquele humor dele, meio londrino, meio, né, aquela coisa do cara do sul, ele fala assim, caro Salviano, seu projeto está muito bom, mas você precisaria de, no mínimo, 3 doutorados para dar conta dele. Sei. Mas eu já conversei com ele, a gente já fez com ele e com o Godofredo, logicamente, né, que é meu orientador. É o nosso orientador. É o nosso. A gente já fez um afunilamento, como você coloca aí, essa imagem é muito boa. A gente já fez um afunilamento de objeto do que a gente quer. Mas qual é a ideia da pesquisa? A ideia da pesquisa, agora, por isso que eu não quis falar antes, porque o que eu falaria antes não ia valer, né, porque o anteprojeto tinha muita coisa para dar conta. Sim. Mas o anteprojeto agora, a ideia é fazer um ensaio sobre a questão da técnica, né, do fazer da narrativa breve, junto com a construção de um livro de narrativa breve, de contos. Sim. Né? Então, a minha dissertação de mestrado, a ideia é isso, é ter um produto ensaístico e um produto ficcional. Sim. E conversem. Essa é a ideia da minha pesquisa. Só fazer uma menção aqui rápida, não podemos esquecer a pesquisa também de Marcelo Maldonado. Marcelo Maldonado também participou de uma live aqui no canal, também foi orientando aí do professor Godofredo na tese de doutorado dele, e o Assis Brasil me parece também que foi orientador dele no mestrado lá na PUC do Sul. Isso aí, né? Exatamente. Um ótimo pesquisador aí. Inclusive a tese de doutorado do Maldonado, eu cito no meu projeto para poder corroborar, né, a questão a questão de que a UFRJ tem essa linha, né? Porque, como eu disse antes, essa linha não é uma linha tão bem vista assim lá na UFRJ, assim, né? Então, a ideia era quebrar o gelo, então eu aproveitei e eu botei no meu projeto, porque eu tive que enviar a inscrição em novembro, e o Maldonado defendeu
a tese dele no dia 5 de outubro. Eu lembro até a data por causa disso, porque eu tive que escrever e eu botei. Lá no projeto, quando eu boto lá justificando, eu boto. Inclusive, tivemos agora uma tese de doutorado recentemente defendida, com mais ou menos essa estrutura, e estou tentando fazer a justificativa para a banca, né? Sim. E essa linha de pesquisa, ela é nova na UFRJ, a escrita criativa, ou ela é uma linha de pesquisa já antiga? Não, ela, na verdade, até na tese do Maldonado, eu vi lá que ele faz um histórico, mas eu ainda não tive tempo de lê-la, né? Não vou também ficar aqui dando uma de que li, porque não li mesmo ainda, mas eu já estou com ela, já tenho ela no computador. Sim. E como eu só vou começar também a ler de maneira mais fechadinha a questão da bibliografia da minha pesquisa a partir do final do semestre agora, então a tese do Maldonado já está na fila para eu ler, né? Porque eu estou fazendo disciplina, né, cara? Então eu estou fazendo só esse semestre agora, estou pegando 3 disciplinas, como eu disse antes, hoje eu tive que apresentar seminário, então a própria bibliografia mais pesada da dissertação, que eu vou usar na dissertação, na pesquisa, ela ainda não começou a ser destrinchada. Mas voltando à questão da UFRJ, o Maldonado faz um histórico disso. Ele faz um histórico ali, de que a UFRJ teve, inclusive, um pioneirismo. Né? Mas que isso, durante ali começou a ser um pouco mal visto pela academia, tipo assim, isso aqui não é lugar para ficar fazendo livro, ficar fazendo romance, ficar fazendo não sei o quê. E isso foi meio que sendo banido, e foi, inclusive porque alguns pós-graduandos, o que eles faziam? O cara que estava querendo fazer isso, às vezes ele fazia um projeto, né, atendendo aos requisitos da banca, mas depois ele mudava. Depois ele mudava, né? Então, tanto que tem departamento, tem programa que ele amarra de que você não pode se distanciar do que foi aprovado quando, né, do seu anteprojeto, né? E eu lembro o seguinte, aí eu lembro que enfim, não preciso citar nomes, mas eu lembro que uma amiga lá, e pós-doc também, lá com o Godofredo, eu mostrei meu projeto para ela, e ela, com a maior sinceridade do mundo, que nós fomos amigos de graduação, ela virou para mim e falou assim, seu anteprojeto não vai passar. Certo. Seu anteprojeto não vai passar, não porque ele está mal escrito, não porque ele tem problema metodológico, não porque não tem bibliografia, mas porque isso foge ao que o pessoal aqui da UFRJ quer trabalhar. Né? Ela, como pós-doc de lá, ela falou isso, eu falei, cara, esse é o projeto que eu tenho para apresentar. Sim. Mas eu achei que eu não ia passar, não era por causa do projeto, eu achei que eu não ia passar porque eu tive pouco tempo para estudar, né, cara? Tem que fazer prova de conhecimento específico, enfim. Sim. Eu achei que eu não ia conseguir. A minha ideia era usar o processo seletivo de 2022 como um reconhecimento de campo, para eu poder passar em 2023. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Até o projeto que mais de uma pessoa falou para mim que não ia passar, não pela questão de mérito, né, mas pela questão de conteúdo e de temática, acabou passando. E eu espero fazer jus a isso, né? Eu estou com muita expectativa de terminar as disciplinas e de mergulhar na bibliografia propriamente dita, né? E começar a escrever também, né? Eu ainda não comecei a escrever. E uma pergunta que foge um pouquinho do roteiro aqui, mas que você solicitou, inclusive, para acrescentar, né, não esquecendo, que a palavra Machado de Assis também aparece no título da nossa conversa. E você recentemente ministrou um curso numa livraria em Laranjeiras sobre a vida e a obra de Machado. Inclusive, leu, né, o romance de Silviano Santiago, que um crítico literário importantíssimo brasileiro. Eu gostaria que você comentasse sobre a sua experiência em relação à obra de Machado de Assis, o que a obra de Machado de Assis chama a sua atenção, lógico, em vários aspectos, né, talvez até óbvios, né, a gente querer aqui evidenciar, mas que, de todo modo, cada um tem uma experiência literária diferente, né, cada um de nós somos leitores geograficamente diferentes, ideologicamente diferentes, enfim, e formados também em instituições diferentes. Eu gostaria de ouvir a sua palavra sobre a Machado de Assis. Fique à vontade. Então, cara, eu tive a honra de
ter contato com Machado de Assis de maneira livre, né? Eu não fui obrigado a ler Machado de Assis no colégio. Então, isso já é uma coisa boa, ou seja, foi por livre e espontânea vontade que eu li Machado de Assis. Foi quando eu comprei o Alienista, né, da LPM Pocket, aquela versão de bolso lá, e eu ainda era morador de Nova Iguaçu. Eu comprei no Top Shopping, numa livraria, numa dessas livrarias pasteurizadas, mas que ela tinha uma daquelas banquinhas, né, que roda os títulos da LPM Pocket. Sim. Né, que fica ali e tal, e aí eu lembro de comprar Algumas Flores das Flores do Mal, do Baudelaire, a tradução do Ivan Juqueira, e comprar o Alienista. E aí foi meu primeiro contato. A partir daí eu li outros romances, eu li A Mão e a Luva, Tom Casmurro, Helena, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Esaú e Jacó. Enfim, eu acho que eu só não li, cara, até hoje, eu acho que só não li Quincas Borba e Memorial de Aires. Acho que são as coisas que estão faltando para fazer o bingo lá do Machado de romance. Acho que só falta esses dois para completar a cartela. Sim. Mas, por exemplo, Helena. Helena eu li, cara, eu li às vezes, deitado num banco de frente para a praia em Piratininga, quando eu morava em Piratininga. Porra. Então, assim, Machado sempre foi uma coisa que me deu muito prazer de ler. Estou falando dos romances, mas tem os contos, tem as crônicas também. Né? Machado foi um dos nossos maiores cronistas também. Cronistas de costume, cronista político. Né? Então, eu tenho uma relação com Machado que vem de longa data. Mas é engraçado, quando eu fui pensar em uma pesquisa para o mestrado, não me veio Machado, justamente porque o Machado já tem tanta fortuna crítica, né? Não é que eu, de repente, não poderia achar um recorte aí para acrescentar alguma coisa, mas já tem muita coisa e aí eu não pensei. E aí eu fiz uma disciplina com o Ítalo Morricone, onde a gente trabalhou a questão dos escritores biografados ou dos escritores ficcionalizados. Né? E aí eu já tinha o livro do Zé Almeida Júnior. Eu já li, conheço muito. Grande parceiro, que ele tem um livro chamado O Homem que Odiava Machado de Assis, que é um romance histórico, onde ele bota toda a questão da pesquisa que ele tem sobre Machado. Ele também é um grande machadiano também. E ele coloca ali no livro. E aí eu já tinha esse livro, né? Já tinha A Vida Futura, do Sérgio Rodrigues, que tinha acabado de sair, ali mais ou menos na meiuca do ano passado. E aí, quando a gente conversando lá nessa disciplina do Ítalo, eu falei com ele, a gente trocando uma ideia. Aí eu falei, pensei de repente no Machado, porque tem um homem que odiava Machado de Assis, não sei o que. Ele falou, cara, se você vai fazer alguma coisa sobre Machado, em termos de ficção, você tem que ler Machado do Silviano. Sim. Então foi por causa do Ítalo Morricone, né, grande professor e crítico literário também. Foi por causa do Ítalo que eu acabei comprando o Machado do Silviano. E aí, a partir daí, eu acabei fazendo... Aí fiz uma outra disciplina, porque essa disciplina que eu fazia com o Ítalo, eu era aluno especial. Era no ano passado, eu ainda não tinha passado pelo processo seletivo para o mestrado. No início desse ano, eu fiz uma matéria com o Flávio Carneiro, na UERJ, sobre literatura de entretenimento e tal, e falava também sobre Machado. Eu falei, cara, tá aí, eu acho que vai ser o tema do meu ensaio. Eu vou pegar esses romances, uma coisa que estava meio incipiente ali na disciplina do Ítalo, e vou jogar para cá. E aí eu costurei, li muita coisa sobre Machado, li os 3 romances, são 3 romances magníficos, né? O Machado do Silviano, inclusive, é o Jabuti, é um romance de 2016, o do Zé Almeida Júnior é de 2019, e o do Sérgio Rodrigues é de 2022, ou seja, são 3 romances recentes. Cada um fala a seu modo do Machado de Assis, cada um trabalha esse personagem de Machado de Assis de um jeito, né? Então, por exemplo, no A Vida Futura, o Machado de Assis está em primeira pessoa. Olha só. Então, o Sérgio Rodrigues, ele emula a fala do Machado de Assis, em primeira pessoa. Uma coisa muito ousada, mas que ele conseguiu fazer com sucesso. Assim né? como o seu... E aí, corrigindo essa questão da livraria aqui, não foi curso, foi uma palestra. Sim. Onde eu falei, onde eu pego o ensaio que eu tinha escrito, né? Faço uma expansão, porque o ensaio, sabe, é uma coisa um pouco mais concentrada, né? Que não daria para falar em 1 hora, 1 hora e meia. E aí eu faço uma expansão do ensaio,
coloco mais coisas ali sobre o Machado, falo focado nesses 3 romances, né? E deu mais ou menos 1 hora e 10 de palestra, e foi interessante. Machado de Assis não faz parte diretamente da minha dissertação, talvez até faça, pensando aqui, mas estar estudando essas coisas, né, as disciplinas, que às vezes parece que não tem a ver, Sim. de maneira direta, mas ela tem uma contribuição a dar, e realmente estudar Machado de Assis, que era uma coisa que eu fazia de maneira diletante ou de maneira ali na questão do entretenimento, mas fazer a pesquisa sobre Machado foi muito legal. E eu tive também, na semana que eu dei a palestra, eu tive acesso ao testamento do Machado de Assis, escrito Lá de na própria BL, punho, né, no arquivo do Tribunal de Justiça do Rio. E também foi uma experiência também emocionante, cara. Ah, não foi na ABL, foi no Tribunal de Não, Justiça do Rio. Tribunal de Justiça, testamento. Ah, entendi. Testamento. É porque o acervo de Machado está na ABL. Sim, isso aí está lá. Inclusive tem lá o museu no 4º andar, inclusive tem o mobiliário de época, os móveis e tal, né? E engraçado, o Arnaldo Nesquier falou sobre Machado e Educação na academia recentemente, quando eu assisti. Ele falou que uma curiosidade aqui para quem está assistindo a live, que a Carolina, que foi casada com o Machado até quase ele morrer, né? Ele como presidente da academia, isso foi durante o mandato dele, né? Ele teve que a academia tem um mausoléu lá no cemitério São João Batista. Ele pegou que eles foram enterrados em espaços diferentes, porque Machado era negro, e a família da Carolina não aceitava que ele fosse enterrado próximo dela. Uma coisa nesse sentido. E o Arnaldo Nesquier que teve aí o trabalho, né? Teve aí, digamos, o compromisso de juntar os dois no mesmo mausoléu, Machado de Assis e a Carolina, ele sendo negro e ela sendo branca portuguesa, descendente de portugueses ou portuguesa. Me parece que ela era portuguesa. Não, ela portuguesa. era portuguesa, ela veio de Portugal. Então, ela vem para o Brasil, inclusive, com mais de 30 anos. Ela chega aqui com 33, 34 anos. Eu achei essa curiosidade muito interessante, o Arnaldo Nesquier falou. Agora, Salviano, voltando à prática da pesquisa científica, que também é um dos motes aqui da nossa conversa. Deixa eu só fazer uma partezinha, rapidinho, coisa rápida, porque assim, essa coisa às vezes a gente tem os temas que nos perpassam e que a gente não se dá conta. Né? Mas, por exemplo, quando eu fiz esse trabalho em cima do Machado de Assis, eu tinha esquecido de uma coisa, né? E aí, revendo agora uns arquivos meus, quando eu fiz o trabalho, eu fui fazer uma apresentação eu fui fazer uma comunicação na Abraplip, em Manaus, em 2015, como aluno de especialização. Eu peguei um artigo que eu tinha escrito na época da iniciação científica, né, orientado pela professora Maria Tereza Salgado, que é professora lá desse setor. E o meu artigo ele é um conto de um escritor angolano comparado com o conto O Espelho do Machado de Assis. Eu não lembrava disso. Então, de certa maneira, o Machado eu tenho uma relação com o Machado que às vezes ela nem é de maneira tão latente, ali consciente, né? Aliás, ela não é tão manifesta, mas ela é latente. É isso. É que, de fato, o seu envolvimento com a literatura já vem de um longo tempo, né? Então, digamos, essas reminiscências que nós temos aí lá da nossa bagagem como leitor, como pesquisador, isso brota justamente no momento que, às vezes, você menos espera, né? Eu achei legal essa sua confissão. Agora vem uma questão envolvendo a prática da pesquisa, que é relacionada às fontes, às referências que você pretende utilizar, e principalmente o argumento também durante a sua pesquisa de mestrado. Esse argumento que talvez seja um argumento linear, um raciocínio que envolve, digamos, o diálogo com esses autores que você busca trabalhar e ao mesmo tempo, quase uma defesa de uma tese, né? Porque uma dissertação não é uma tese, mas ela justifica uma motivação que você já apontou e um diálogo com as fontes. Fique à vontade para falar sobre isso também. Eu até separei aqui
o que eu chamo de núcleo disparador dos estudos, né? São livros que eu já li e que eu vou precisar reler. Então, são livros que já estão cheios de marcação, sublinhados, né? Eu gosto de usar para sublinhar, eu gosto de usar lapiseira, lápis, não gosto de usar marca-texto, nem nada disso, mas cada um com seu cada um. Eu não estou aqui para criticar ninguém, nem para cagar regra para ninguém. Mas os livros já estão aqui e tal, e alguns são bem clássicos e tal, mas assim, a bibliografia ela vai ser expandida, claro. Mas, por exemplo, isso aqui, ó, Teoria do Conto, Sim. da Nádia Batella Gottlieb. Isso aqui é um clássico. Sim. Né? Isso aqui é um clássico, isso aqui vai ser usado na minha pesquisa. Aulas de literatura do Julio Cortázar, quando ele esteve em Berkeley, né? E as aulas dele viraram esse livro, Sim. onde ele fala sobre conto realista, conto fantástico, fala sobre erotismo na literatura, enfim. Aqui é outra, vou ter que reler, é outra base também, é um livro que eu já tenho há algum tempo, né? Esse aqui, cara, esse cara aqui é um dos grandes mestres da nossa literatura, um dos maiores escritores, Raimundo Carreiro. Tem uma obra dele, me parece, né? aqui. E esse livro aqui, cara, esse livro eu ganhei porque eu fiz um workshop com ele na Flip em 2005. Eu tenho esse livro desde 2005, né? Sim. Então, assim, eu tenho ele desde 2005. Então, ele fala... É lógico, ele não fala sobre a questão da narrativa breve em si, mas ele fala sobre a escrita criativa, né? Sobre como, de maneira, né? E tal. Outro, esse aqui já é um pouco mais recente, esse livro foi lançado em 2019, Exército de Brasil. Consagrado. É um livrozinho onde ele coloca toda a experiência dele, de praticamente quase 40 anos trabalhando com esse tema. Se eu não me engano, a oficina dele tem 37 ou 38 anos, funcionando de maneira ininterrupta. Né? Sim. Alguns escritores que já passaram... Eu li 4 ou 5 romances dele. Um excelente romance. Alguns escritores que já passaram pela oficina dele. Daniel Galera, Paulo Scott, Cíntia Moscovici, Carol Ben-Simon, Luísa Gasler, Michel Laube, enfim, dá para ficar fazendo a lista aqui. Né? E deixei por último o que eu vou usar realmente como pedra fundamental mesmo, né? Que é o Formas Breves, do Piglia. E aqui nesse livro, cara, ele tem um capítulo chamado Teses sobre o Conto. Sim. Tá? Eu não vou me estender muito, mas só de maneira assim, onde ele resume, ele diz que, por exemplo, a primeira tese é: um conto sempre conta 2 histórias. Sim. Olha só. E a segunda tese: a história secreta é a chave da forma do conto e de suas variantes. Sim. E a forma secreta, cara, o que é a forma secreta? A forma secreta é o não dito. É o que está ali no vazio do conto. Né? Para ilustrar um pouquinho melhor, por exemplo, o que ilustra a história secreta? É a teoria do iceberg do Ernest Hemingway, um dos maiores escritores de todo o tempo, de todos os tempos. O Ernest Hemingway ele falava sobre a teoria do iceberg. O que é a teoria do iceberg? Você só vê a pontinha da história. O que importa mesmo está embaixo. Você não vê. Sim. Mas está tudo subtendido ali. Né? Então, E às vezes, Ricardo... você precisa muito saber do que você está escrevendo, mas você não precisa dizer que sabe tudo aquilo para o seu leitor. Sim. Entendeu? Essa que é a chave. Quanto mais você sabe, melhor você vai conseguir fazer essa história secreta. Sobre o tema. Então, você vai escrever sobre caça. Você tem que ser um caçador. Vai escrever sobre pesca. Você tem que ser um pescador. Ah, mas eu só posso escrever sobre pesca se eu não for um pescador? Não, claro que não, pô. A ficção, você pode ser um astronauta, você pode ser qualquer coisa. Só que se você tiver conhecimento daquilo, um conhecimento muito forte, você vai conseguir fazer uma história melhor, que foi o que ele fez, por exemplo, em O Velho Mar, né? Que é considerado uma obra-prima dele. Então, assim, se você pegar Machado, também está lá, né? Pegar a Missa do Galo, que é considerado um dos maiores exemplos de perfeição de conto da literatura brasileira, você vai ver que lá é a primeira tese.
Você sim. tem duas histórias correndo em paralelo ali, né? Legal. Agora, a nossa penúltima questão aqui, Salviano, é um pouco sobre a comunidade externa da UFRJ. Hoje nós sabemos que a comunidade externa ela é grande, né? Nós temos aí a comunidade de Manguinhos, Complexo da Maré, muitos alunos oriundos também do Complexo do Alemão, né? E eu gostaria de ouvir da sua parte, depois que a sua pesquisa for publicada, talvez, eu não sei como você pode criar essa hipótese aqui na nossa conversa, mas como você pensa em vislumbrar isso além dos muros da universidade? Ou seja, que ela possa servir a outros pesquisadores, a outros leitores, ou seja, também por meio de lacunas que você pretende deixar no final da sua dissertação, para que outros pesquisadores possam resolver essas lacunas, né? Justamente, às vezes as considerações finais ela não vai pontuar todos os seus argumentos, resolver a problemática de uma forma aí fechada, mas você pretende deixar algo aberto também. É uma suposição aqui, né? Eu gostaria de ouvir da sua parte, então, sobre como a sua pesquisa pretende saltar os muros da universidade. Fique à vontade. Então, cara, começa a partir do momento que a minha dissertação ela vai ter uma parte teórica e uma parte ficcional. Então, assim, eu espero que a parte teórica também alcance o extramuros aí. Mas a parte ficcional, com certeza. A ideia é que esse produto ficcional, né, advindo dessa pesquisa, ele seja publicado, né, com alcance máximo aí. Sim. Mas, assim, na questão da teoria mesmo, na questão do ensaio, né, que eu pretendo fazer sobre essa questão da técnica do conto, né, da técnica do conto, a minha ideia é ter o contato com uma bibliografia que consiga fazer com que eu torne isso palatável, né, com o público médio, porque também eu não tenho a mínima intenção de alcançar todo mundo. Eu sei que isso é uma coisa que tem um certo nicho, né? Mas, por exemplo, um público que eu gostaria de alcançar é o público das pessoas que gostariam de começar a escrever. Sim, de se tornarem escritores, né? Então, não necessariamente para se tornar escritor, não, mas que queiram escrever. E aí, quando eu estiver escrevendo o meu ensaio, é nisso que eu vou pensar. Sim. Esse é o tipo de leitor que eu vou ter em mente. Eu não vou ficar pensando nos meus pares, simplesmente. Eu não vou ficar... Eu não quero pregar para iniciado. Entendeu? Eu não vou evangelizar quem já está dentro da igreja. Então, eu não quero fazer uma dissertação que fique ali só sei lá, só no programa de pós-graduação de letras vernáculas. Não quero. Sim. Se isso acontecer, eu fracassei. Mesmo com o título de mestre. Sim. Pode botar que foi fracasso. Sim. Então, a minha ideia é que, nesse ensaio teórico, né, eu consiga, a partir da leitura, né, de gente que veio antes, aquele chamado do, né, eu só consigo enxergar longe porque eu estou no ombro de gigantes, é um pouco isso. Então, eu vou pegar todos esses caras que vieram antes, esses gigantes que vieram antes, como Piglia, como Cortázar, como Assis Brasil, como Raimundo Carreiro, Sim. enfim, para citar assim, esses que ficaram aqui, né, mas tem muitos outros. Eu tenho uma bibliografia, cara, que são os escritores falando sobre sua experiência. Então tem Murakami, eu tenho o livro do Murakami. Sim. Na verdade, o Murakami tem dois. Eu li um romance só do Murakami. Ele tem um chamado Do que eu falo quando eu falo de corrida, onde ele fala sobre como ele se tornou romancista e maratonista. Olha só. Mas ele tem um outro que ele fala sobre o fazer romance. Esse eu ainda não li. Do primeiro que eu citei, eu já li. Muito bom. Esse segundo eu não li. Então eu tenho esse do Murakami, que fala sobre essa coisa da escrita dele. Eu tenho do Stephen King. Eu tenho da Helena Ferrante. Enfim, eu estou citando alguns aqui. Eu tenho da Virginia Woolf. Então, essa vai ser a minha leitura no próximo ano, né? Onde eu vou tentar pegar essa coisa com os teóricos um pouco mais casca grossa e tentar fazer uma coisa onde, é lógico, tenha um teor acadêmico, precisa ter, né? Mas dentro desse teor acadêmico não fica uma coisa hermética
Sim. ou simplesmente aquela coisa que eu falei no primeiro momento de você pregar para iniciado. Eu quero realmente sair dessa bolha acadêmica e se tiver que chegar em comunidade, se tiver projeto, enfim, a ideia é essa, a ideia é que pelo menos essa parte teórica ela seja de ajuda, né, que venha no auxílio para quem queira começar a escrever ou queira entender um pouco o que é essa coisa da narrativa breve. Aí, uma coisa que você não perguntou, mas eu vou responder, é do porquê narrativa breve e não romance, né? A gente está falando aqui porque a forma consagrada, a forma consagrada da questão da literatura brasileira, nacional, e você vê isso em prêmios e tal, é o romance. Sim. Né? Tem gente, inclusive, que fala assim, conto não vende, o que vende é romance, o que ganha prêmio é romance. Mas, assim, eu gosto muito do conto, eu acho que o Brasil nos legou grandes contistas, do quilate de um Rubem Fonseca, né, do quilate de um Dalto Trevisan, do próprio Machado, né, de um quilate de Marcelo Moutinho, para falar de um dos últimos, que acabou de ganhar o Jabuti, inclusive nessa área de contos. Aliás, não, ele ganhou de crônica, mas ele ganhou um prêmio, o Ferrugem, ele ganhou de contos na Biblioteca Nacional, né, o prêmio lá. A Clarice Lispector era uma grande contista, e é a que dá nome ao prêmio da Biblioteca Nacional. Sim. Né? Enfim, nós temos grandes contistas, Sérgio Santana, enfim, tem uma coisa. Mas eu acho que, assim, se você for comparar o que tem de material, de teoria, de romance, e o que tem de material de teoria do conto, a parada é muito desigual. Você tem muita coisa de teoria de romance aqui e de conto aqui. Então, assim, a minha ideia, sendo um pouco pretensioso, até porque também, se a gente não tiver pretensão e ambição, a gente não consegue ir muito longe, mas é de contribuir para essa fortuna crítica e de que o livro, de que a dissertação gere um material que seja acessível, né? E que ajude as pessoas a escrever. Sim, excelente. Salvino, nós já estamos chegando nos minutos finais, nós temos aí mais 5 minutos, estamos passando, chegando às 8 agora, tá? Eu queria saber de você, um grande prazer conversar contigo aqui, grande satisfação, né? Nós somos amigos já aí de pouca data, mas tudo bem, mas estamos também orientados pelo professor Godofredo, né? E ficou algo aí faltando na nossa conversa que você gostaria de acrescentar diante de um título tão chamativo, né? Que é Do Batuque à Boemia, a Machado, né? Essa questão da escrita criativa, algo que não foi comentado. Fique à vontade também para falar. Não, a gente não falou da primeira palavra-chave da chamada, né? Que foi o batuque. O batuque. Eu entrei pro Sargento Pimenta, que é um bloco que toca Beatles em ritmos brasileiros, né? E quando eu falo ritmos brasileiros, porque assim, é marchinha, é batidão, é funk, baião, enfim, afro-samba, próprio samba, os sambas de escola de samba, a gente tinha a levada de Vila Isabel, a levada de Salgueiro, a levada da Portela, a gente tinha essas coisas lá. Eu entrei lá em 2012, né, cara, e também foi uma coisa... Eu passei a frequentar a Lapa, porque agora os ensaios não estão mais na Lapa, estão na quadra do Estácio. Sim. Mas até 2019 os ensaios eram na Lapa, né, ali na Fundição Progresso. Sim. Então, de 2012 a 2019, cara, praticamente toda quarta-feira eu estava lá, cara, tipo, ensaiando de 7 às 9, 7 às 9, 9 e meia, e depois indo pro boteco, e ficando no boteco até 1, 2, 3 da manhã, né? Era o período que eu não tinha esse compromisso com a academia. Hoje já não daria para fazer isso. Sim. Não nessa frequência, daria para fazer de vez em quando, mas não nessa frequência. E aí, essa coisa de quando eu vim morar no Rio, eu queria tocar em bloco de carnaval, né? E o Sargento Pimenta foi isso. E a partir do Sargento Pimenta eu toquei em outros blocos, né? Sim. Toquei no Hébios de Napoleão, toquei no Bloco Cardozão, toquei no Barbas, né? O Barbas eu conheço. Nelson Rodrigues, que é da querida Crica Rodrigues, que é uma companheira lá do Sargento Pimenta. Sim. Enfim, toquei em muitos outros blocos, né? Toquei no
enfim, agora não estou lembrando o nome, mas já toquei muito bloco aí no Rio, já toquei fora do Rio, né, que a gente tocava em São Paulo, já tocamos em BH, Belo Legal. Horizonte. Então, assim, eu acho que isso faz é a questão do circuito, né, cara? Sim. Eu acho que o Rio de Janeiro tem essa coisa do samba, do batuque, da boemia, da praia, né? Enfim, é um pouco isso. E você representa tudo isso, né? Digamos que é uma amálgama dessas representações culturais, como o batuque, a boemia, né? A questão do samba, da literatura. Olha, a nossa live foi muito bacana. Eu acho que todos que estão aqui assistindo, depois assistirão, né? Terão aí também condições de realizar algum tipo de pergunta lá no canal. E eu, Salviano, eu gostaria de te pedir, Salviano, as referências, assim, uma parte dessas referências pode ser, assim, umas 6 referências sobre a questão da escrita criativa, apenas para deixar lá nos comentários aí, não nos comentários, mas eu digo ali na parte da descrição, né, da nossa conversa, e para que todos também possam ter acesso a essas referências comentadas. Você me passa depois pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Fique à vontade. Algumas foram passadas aqui ao vivo, né? Algumas foram comentadas e o público certamente vai anotar. Mas se tiver ali de antemão as referências... Pode deixar. Eu fico... Assim, umas 6 ou 7 já está de bom tamanho ali, dessas que você comentou. Salviano, então, nós estamos chegando a 8h05 da noite. Agradeço imensamente você ter aceitado o convite. E o canal Humanitas aí, o canal de pesquisa na área de humanidades também agradece, representado pela minha pessoa, e também a todos que participaram aqui de várias conversas anteriores, né? Bruno Lima, Marcelo Maldonado, professora Giovana Quinalha, dentre vários outros aqui que já participaram. Uma vez ao mês nós realizamos uma entrevista com uma autoridade científica, e futuramente você já vai ser mestre, futuramente vai ser doutor também em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E como sempre comenta o professor Godofredo de Oliveira Neto, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma grande mãe e uma grande, digamos, representação da ciência no Brasil, né? Salviano, encerramos então por aqui, né? Já são 8h05 e um forte abraço e nos vemos aí para tomar uma cerveja, um café. Fique à vontade também. Fique à vontade também para depois você passar o link aí da gravação para todos que também ficarão lá no YouTube, né? A gente ir lá comer aquela rabanada recheada lá no Café Capitu. Né? Que fica no térreo do prédio. E antes de ser prédio, era o sobrado em que morava Machado de Assis, junto com sua querida Carolina. Legal, legal. Bom, uma boa noite para você e vamos conversando aí. Até logo também. Até mais. Até mais. Show.